Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Aqui é o teu amigo Flávio Vale novamente, falando ao vivo com vocês. E hoje eu estou num lugar diferente como de costume. Estou na estrada, viajando, fazendo meus shows. Hoje a cidade que eu estou é Nova Mutum, Mato Grosso, conhecido aqui como Nortão do Mato Grosso. E hoje eu estou aqui na pizzaria de Itália, a pizzaria que tem em várias cidades aqui do Mato Grosso. Tem Tangará da Serra, Primavera do Leste, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. E nós estamos fazendo o programa daqui. Então, eu convido você que vier a Nova Mutum ou estas cidades que eu mencionei, que visite a Pizzaria de Itália, tá bom? Pessoal, gente boa, que cedeu o espaço aqui para a gente realizar essa live. Ok, pessoal, agora são 8 horas e 15 minutos. Hoje é dia 4 de março de 2018, e você que está chegando conosco, seja muito bem-vindo. Por favor, eu te peço gentilmente, não se esqueça, já vai deixando o seu like. Você que não é inscrito do canal, se inscreva. Quem já se inscreveu, muito obrigado, e por favor ative o sininho das notificações para que você seja avisado dos próximos programas, tá bom? E é por muito carinho e apreço que eu tenho a todos vocês que nós estamos realizando esse programa hoje. Imagine você, na estrada, trabalhando, de repente, a gente parar tudo para vir aqui no ar, trazer informações a todos. Eu estou com uma pessoa fantástica, uma pessoa extraordinária nesta noite. Vale a pena você estar conosco. Estou falando de Anabel Sampaio. Ela é escritora de ficção historiográfica, é assim que se diz, investigativa. Isso, investigativa, sim. Então eu chamo para um boa noite especial da nossa querida Anabel Sampaio. Eu tenho visto seus programas pela rede e fiquei encantado. Boa noite, Anabel, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui, Flávio. Eu sei que as suas dificuldades, né, para poder estar aqui, para a gente poder levar informações para essa galera do bem, né? Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para tentar sanar algumas dúvidas, trazer algumas informações. É com muito carinho, né, que eu faço isso, e eu espero poder responder a todas as perguntas aí do Flávio, do público em geral. Vamos lá, boa noite, pessoal. Muito bem. E olha aqui, ó, a propaganda da Itália Pizzaria. Você que vier, você da Itália, olha aí. Você que é da Já Itália. até me dando fome já. Isso, você que está na Alemanha, nos Estados Unidos, Canadá, em qualquer parte deste planeta, e você de outros planetas, meu amigo. Você que vem aqui na Terra passear de vez em quando, está a fim de comer uma pizza? Olha aí, ó, de Itália. Muito bem. Gente, a gente está aqui com a Anabel, é um motivo de muita alegria ter mais essa live, e eu quero dizer a você uma coisa antes de começar isso aqui. Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de entender a realidade, de como o universo funciona de fato. As pessoas têm dificuldade porque o que implica as pessoas buscarem o conhecimento que traz a expansão de consciência? Implica na mudança de hábito. As pessoas, também, infelizmente, elas ficam na zona de conforto e não querem sofrer as consequências. Quais consequências? Eu preciso me modificar interiormente. Eu preciso compreender que o outro sou eu e eu sou o outro. Nós caminhamos na luz, na unidade, e não no separado. Porque o que faz este paradigma materialista estar como está, o mundo como está, e nós que buscamos a informação, a expansão, a unidade, a gente fica chocado com a realidade mundial. Mas isso acontece por conta dessa zona de conforto, de não querer se comprometer, de cada um tem que fazer a sua parte. Então, a dificuldade que as pessoas têm de entender a realidade como ela é, na sua essência, é exatamente o fato de querer ficar na zona de conforto, não quero me mexer, é assim mesmo, eu aprendi assim, eu sou assim, não vou mudar. Eu não quero saber disso, eu não quero ouvir isso. E se todos mudassem isso, nem que seja aos poucos, é o trabalho que a gente faz aqui, criando uma egrégora, um campo morfogenético, para que as gerações futuras possam se beneficiar com isso. Porque tudo na sua, digamos assim, tudo na sua
essência, o que tem por trás de tudo? Uma única onda, uma única fonte. E nós somos o quê? Emanações desta fonte suprema. Nós somos fragmentos de uma consciência experimentando. E uma vez que você sabe disso, que você toma consciência desse tipo de situação, tudo fica diferente. Então, nós estamos hoje, nessa noite, para isso, para aprender um com o outro. Está aqui a Anabel, está você no chat conosco, emanando esta mesma energia, esta mesma frequência, nesta mesma vibe. Nós não estamos aqui competindo. Eu quero deixar claro também que tudo que será falado nessa noite, em todas as lives aqui deste canal, que o Flávio Vale é apenas um administrador, o canal é nosso. Todos os discursos e convidados que aqui vêm, tanto as minhas falas como dos convidados, sempre serão no campo das ideias, nunca pessoal. Porque às vezes a pessoa fala assim, falaram mal de fulano, beltrano, ciclano. Não, a gente não fala mal de ninguém. Mesmo porque a gente sabe que este alguém é parte de nós. Nós não vamos falar mal de nós mesmos. E é uma conexão, né? E é uma conexão, né, Flávio? Porque eu sei um pouco, você sabe um pouco, e cada um, depois a gente une todas as ideias e vai que uma pessoa que está assistindo aí fecha, conclui, né? E a gente precisa dessa conexão entre todos, porque durante tanto tempo nós somos assim, os nossos conhecimentos estavam dentro de uma caixa, um padrão de pensamento, né? E você viu que, de repente, do século XXI para cá, as pessoas desabrocharam. Peraí, como que é? Está mal explicado, não tem sentido. Então, elas começaram a correr atrás dos conhecimentos. E é um caminho sem volta. A partir do momento que a gente começa a se interessar e procurar e se aprofundar nos temas, a gente começa a encontrar respostas que a gente nunca teve, sabe? Aquelas coisas que foram ensinadas no catecismo, né, na infância, tão sem nexo, tão sem, sabe? E agora a gente começa, com conhecimento, a encontrar as respostas. Daí a gente cresce, né? E eu não estou aqui, eu não sou a dona da verdade. Eu sou uma pessoa que estou me dedicando para poder decifrar muita coisa, né? E não deixar mais a mentira prevalecer. Eu gostaria, assim, que vocês me vissem não como uma dona da verdade, uma escritora, isso. Alguém que busca conhecimento, alguém que vai a fundo buscar e que, de certa maneira, sou muito intuída, sabe, pelo meu mestre, para eu procurar onde está a verdade e eu estou encontrando. Eu dou graças por isso. E é com muito prazer que eu estou aqui para passar tudo isso para vocês. Muito bem, perfeito. Porque, Anabel, olha só, existem níveis de entendimento. Uma pessoa, quando me ouve falar, quando ouve a Anabel falando, ela tem um nível de entendimento, ela pega parte daquilo que foi colocado, conforme a luz em que ela recebeu, conforme o nível vibracional em que ela se encontra. Então, num discurso, numa palavra, numa frase, existem níveis de entendimento. Cada um consegue entender diferente. Bom, mas o importante é a gente começar, então, o nosso tema de hoje. Sabe, eu acho discernimento. O discernimento, ele vem, sabe? Às vezes você vai ouvir alguma coisa aqui que você não vai entender bem no momento, mas depois o discernimento vem e você consegue compreender e ampliar seus horizontes, né? Exatamente. Inclusive, eu sugiro a você que depois que você assistir essa live de hoje, olha, assista no gravado novamente, porque muita coisa vai ficar nas entrelinhas, vai ficar no subliminar, mas aí, processando novamente a informação, tudo fica mais claro. Gente, nós combinamos, eu e a Anabel, eu quero agradecer também aqui a todos os amigos da Anabel, a Cris, a Maria Pereira, que estará aqui conosco no próximo domingo, e também quero agradecer as nossas moderadoras do canal, a Júlia Mello, a Cátia Rocha, a Ilma, a Titiane, todas as nossas moderadoras, a Alicia, e me perdoe se eu esqueci alguém, tá? Me escreva aqui no comentário e eu digo o teu nome. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês no chat, e a nossa proposta hoje é falar sobre os Anunnaki. O que nós precisamos saber sobre os Anunnaki? Quem são os Anunnaki? Seria a primeira pergunta da noite para a Anabel. Anabel, quem são os Anunnaki, afinal? Os Anunnaki são divindades, né, acádicas, da Suméria,
babilônicas e continuam a ser divindades, ou seja, deuses, entre aspas, até os dias atuais. Sabe por quê? O Anunnaki não tem um período de vida como um homem. O Anunnaki, cada ano dele equivale a 3.600 anos do homem. Então, você vê que a nossa vida é um piscar de olhos para eles. E eles não foram embora. Muita gente acredita que eles voltaram para o país para o planeta de origem. Não, eles estão aqui. E o que acontece? Alguns deles são imortais e outros têm a vida muito longa. E eles têm sede de poder, eles têm sede de guerra, eles gostam de guerra. Por quê? Porque a energia do sangue, da violência, alimenta, sabe, os Anunnaki. E, infelizmente, é isso, eles não foram embora, eles estão aqui e eles têm um processo de transformação, eles não reencarnam, eles vão se modificando da forma que eles querem. Eles têm a síntese proteica deles, tem como base a molécula de RNA, enquanto para nós, do DNA, e deles é RNA. Então, eles conseguem fazer uma transformação biológica através de uma técnica chamada splice. Eles são, assim, geneticistas muito avançados. Então, o que acontece? Um deles, vou dar um exemplo, na verdade, são 2 irmãos que monopolizaram a Terra. Eles contribuíram na criação do homem, mas não foram apenas eles. Tá? Foram outros também, só que eles monopolizaram, eles tomaram a humanidade da mão dos outros, tá? Então, eles são, entre aspas, os nossos criadores. A gente tem que tomar muito cuidado, Flávio, da gente não estar adorando um Anunnaki como um Deus criador, tá? Porque as religiões confundiram um pouco o que é uma divindade. Eles acham que Deus criou o homem muito imperfeito, para um ser tão perfeito como Deus ter criado. Vocês concordam? Eu acho que aí já vem a primeira contradição. Está me ouvindo isso bem? Aí, olha, Parece que ficou bem, um pouco fora. Estou aqui com o dono da pizzaria de Itália, aqui do nosso lado. Boa noite, tudo bem? Né? Aí, abaixa uma para ver seu rosto. Aí, ó. Aqui, ó. A gente, viu? Está gostando da entrevista. Disse que vai assistir depois no gravado também, porque ele está cuidando aqui do movimento da pizzaria. Ele tem pizzaria tá em certo. Sorriso, Tangará da Serra, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, aqui em Nova Mutum, Sorriso e Sinop. Então, você, de toda parte do mundo, quiser vir aqui saborear a pizza de Itália, por favor, convidado. Sim, com certeza. Depois eu vou experimentar um pedacinho para passar para o pessoal aqui, se é por mim. Então tá, vamos lá, gente. Ô Anabel, muito interessante isso que você disse agora. E o que acontece? Acontece o seguinte, os 2 Anunnaki que criaram o homem, que monopolizaram a Terra, Enlil e Enki, tá? O que aconteceu? Cada um formou um clã. O que é clã? Clã é aquele que tem um único antecessor em comum, né? Um ancestral em comum. Então, formou o clã de Enlil e o clã de Enki. E cada um se enveredou por alguma parte do planeta. O Enlil, ele criou a tribo de Judá, tá? O símbolo do Enlil é um leão. Por quê? Porque os maiores geneticistas do universo são os felinos, tá? Então, ele usou, ele pegou o símbolo dos felinos, que é o leão, para poder ser o símbolo dele, tá? Então, a tribo de Judá foi uma das que tem como ancestral Enlil. E o que aconteceu à tribo de Judá? Com 74.600 integrantes. Ela se enveredou para um lugar, né? E ele formou os judeus askenazes. Está oscilando tá oscilando a internet? Não, Flávio? Tá oscilando? Não, Eu tenho a impressão que tem horas que o sinal cai. Não, tá bom. Tá.
Pode E continuar, o clã de Enlil, tá? Eles foram para o Cáucaso, tá? Que é uma parte da Europa Oriental e Ásia Ocidental, onde foi o berço da raça ariana. E ele, o que ele formou? Ele aprimorou os judeus Askenazi. O que ele fez? Ele é geneticista, ele pode melhorar o homem, tá? Você vê que nós somos como que eu falo? A parte piorada da raça humana. Nós temos um apêndice réptil que deu a nós esse instinto de reprodução e de agressão, né? Enlil, ele se preocupou em limpar a raça humana. Então, ele criou os judeus Askenazi. E esses judeus, ele tornou esses judeus mais inteligentes. Então, quem que entra nesse grupo? O Albert Einstein, Freud, Karl Marx, eles entraram, tanto que 30% dos prêmios Nobel foram ganhos pelos judeus Askenazi. E dentro disso, o Enlil, ainda preocupado em aprimorar, em dominar a terra, ele fez com que uma parte dessa se casasse com aristocratas orientais, onde formou o quê? As famílias poderosas do mundo. Tá? E as famílias poderosas do mundo formou o governo oculto. É esse governo que administra o mundo por detrás, nos bastidores. É esse governo que está manipulando para que a gente tenha uma vida mais curta, que está atrás dessas propagandas, desses remédios, desses alimentos, que faz com que a gente tenha uma vida mais curta, tá? O governo oculto está atrás de tudo isso. Então, você vê que uma ramificação do Enlil foi para o governo oculto, e a outra foi para as religiões. Foram os Anunnaki que montaram a espinha dorsal das religiões que existem no mundo. Todas as religiões têm uma mesma espinha dorsal. Tá? Então, você vê, os Anunnaki são eles que comandam tudo. A gente pensa que o que a gente vive hoje não tem nada a ver com os Anunnaki. Tem tudo a ver com os Anunnaki. O governo tem a ver com os Anunnakis. As religiões altamente manipuladoras tem a ver com os Anunnaki. Todos os grandes episódios da Terra, tipo o dilúvio. O dilúvio foi o quê? Foi uma briga entre os dois irmãos, entre Enki e entre Enlil, que foi provocado o dilúvio. O dilúvio foi provocado por um dispositivo chamado disco solar, que é o que a gente tem hoje, que é o HAARP, que a gente tem nos Estados Unidos. Um dispositivo capaz de fazer chover sem parar, capaz de provocar terremotos, maremotos. Tudo essa tecnologia vem dos Anunnaki, tá? Então, o dilúvio foi provocado por causa de briga deles. As pragas do Egito também foi a manipulação do disco solar, tá? Tudo. Nós estamos no meio de uma briga de ódio acirrado entre os dois irmãos, Enki e Enlil. Tudo. O que está acontecendo lá, a Guerra do Golfo, né? Lá na Síria, no Kuwait, em todos os lugares ali, somente que é da antiga Mesopotâmia, o que é? É a briga dos dois Anunnaki, tá? Que estão disputando o mesmo território que eles viveram quando eles chegaram na Terra, que foi a antiga Mesopotâmia. Tá? Então, Hamas, o Estado Islâmico, tudo isso, você vê que eles derramam muito sangue, né? É uma batalha muito sangrenta, porque eles gostam disso, dessa batalha sangrenta. Isso aí alimenta, sabe? A gente não consegue entender como, mas essa energia da violência, do sangue, de tudo isso, alimenta, sabe, os Anunnaki. E assim, os Anunnaki, eu falei para você que Enlil é imortal, né? E Enlil, ele foi se transformando ao longo dos séculos. Ele foi o rei na Suméria, que foi a primeira civilização que se tem notícia há milhões de anos, né? Que foi a civilização da Suméria, onde até aquele autor de livro, né? O querido, né? Zacarias Sitchin, ele citou muito sobre as escritas cuneiformes e sobre os Anunnaki, né? Então, o Enlil, em especial, é aquele que aparece como um gigante. Se vocês olharem as escritas cuneiformes, os tablets,
todas as esculturas da Babilônia e da Suméria, vocês vão ver sempre um Anunnaki muito alto, porque Enlil sempre foi gigante, sempre foi barbado, sempre foi... o estado in natura dele é assim, entendeu? Ele é gigante, ele é alado, ele é barbudo, ele é aquele homem forte, tá? Que domina o céu e a terra e quer ser chamado de Deus criador, né? E o Enlil, ao longo do tempo, ele foi várias personalidades. Ele foi Nimrod, que é um personagem bíblico que ainda não foi muito bem decifrado. Nimrod foi neto de Noé, tá? E ele foi um poderoso de toda a terra. Enlil foi Nimrod, depois ele foi o Ciro II, um rei da Pérsia, tá? Que governou no ano de 530, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui para eu confirmar para vocês. De 530, por essa antes de Cristo, né? E o Ciro II, não sou eu que estou falando que Enlil, um Anunnaki, foi o Ciro II, o Grande. Ele deixou escrito num tablet, num bastão, que está hoje lá no Museu Britânico. E lá está escrito assim, escrito de Ciro II, eu fui rei da Suméria, eu fui rei da Babilônia, eu fui rei acádio, e eu fui rei dos 4 cantos do mundo, tá? Então, ele deixou documentado que ele sempre foi rei em várias épocas, em vários lugares do mundo. E não é só isso. Ciro II deixou, no parque lá de Sydney, uma escultura dele, tá? Escrito Ciro II embaixo, um monumento. E o monumento de Ciro II é um gigante alado, barbudo, tá? Então, ele provou, tá? Que existe a prova que Enlil foi Ciro II. E não contente com isso, sabe, Flávio? Eu acho que foi Osama Bin Laden, uma outra personalidade. Ele esteve envolvido muito, né, com o Império Romano, com a criação do catolicismo e tudo isso, mas ele, nos dias quase atuais, né, ele foi Osama Bin Laden. Sabe por quê? O nome Osama Bin Laden quer dizer leão. E qual é o símbolo do Enlil? Leão. E vocês podem observar que a morte de Osama Bin Laden é muito discutida, ninguém viu, ninguém sabe, né? Então, por quê? Ele é imortal, ele não morre, ele se transforma, né? Então, ele está muito envolvido aí com o Hamas, o Estado Islâmico, com o ISIS, com tudo isso, né? Eu não sei se eu consegui explicar direito. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui encantado com tanta informação incrível que a escritora Anabel está nos trazendo, além da doçura da sua voz, do seu carisma que ela tem. Que maravilha ter pessoas como a no nosso canal, não é verdade, gente? O pessoal está adorando, o pessoal lá no chat, todo mundo está te elogiando, gostando muito da tua participação nesta noite. E como era esperado a tua vinda aqui no canal, eu teria muitas perguntas, eu passaria a madrugada fora te perguntando, mas vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o chat participar, interar, porque as pessoas têm muitas perguntas para você, e já vou trazer as perguntas do chat para você, ok? E eu quero agradecer a Ana Moura, nossa moderadora, a Cate Dias, a Nilma, a Júlia Mello, a Titiane, a Alicia, todas as nossas moderadoras que ajudam o canal e a presença de todos vocês, meus amigos. Vamos para a primeira pergunta do chat, que a Vera Duarte Misurelli nos trouxe. A Cirlei Cristina, a Anabel, ela pergunta o seguinte, quem criou os Anunnaki? Bom, os Anunnaki vieram de um outro planeta. Eles vieram em busca do ouro, porque o planeta deles estavam sofrendo bombardeios, né, cósmicos. Então, eles saíram do planeta deles de origem e vieram para a Terra. Bom, quem que criou os Anunnaki? Gente, é um conceito de Deus muito amplo, você concorda? É um conceito de divindade, de formação de uma civilização, de várias civilizações.
Então, você vê que como o nosso meio religioso, ele é, como que eu falo, ele é restrito, tá? Se você pensar como que o mesmo Deus pode ser o Deus de N civilizações pelo universo, tá? E outra, existem seres muito mais evoluídos do que a gente. Nós estamos ainda engatinhando na tecnologia, tá? Nós estamos começando com a internet. Existem civilizações que são chamadas civilização 1, civilização 2, civilização 3. A civilização 3, ela muda planetas de lugar. Para você ver a hierarquia que Deus se encontra, muito alta a hierarquia de Deus, para a gente achar que ele criou apenas o que ele criou o homem, tão imperfeito, com uma vida tão curta, né? Isso não pode. Então, a gente tem que ver Deus, que é um eu superior, é uma energia só que está permeando o universo inteiro, não apenas essa terra. Essa terra está monopolizada, a terra está nas mãos de gente que não devia estar. E nós estamos numa teia, cercado, desde que nós nascemos. Porque desde que nós nascemos, nós somos acorrentados. Teve um cabresto. O mundo está sofrendo uma transformação. O homem está sofrendo uma transformação. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você pode perceber que você está mudando conhecimento, alguma coisa nova com você, que nós temos com as antenas, como se o DNA, né, tivesse umas anteninhas, e a transformação começou lá no DNA, para a gente poder entender tudo isso, tá? Só a partir idolatrar um deus Anunnaki, que a gente chama de criador do homem, tá? Que a gente vai crescer e a gente vai se libertar. Eu não sei se eu consegui explicar, porque falar de Deus é alguma coisa muito superior, muito suprema. Pequeno nós somos, né? Não é verdade? Bom, não sei se eu consegui explicar para ela. Obrigada pela pergunta. Sim, perfeito. Perfeito, Anabel. Inclusive, sinal agora, como é que tá, Anabel? Tá me ouvindo bem aí? Melhorou, agora melhorou. Tá oscilando muito. As pessoas têm um costume de ver essa questão do Criador Supremo, um ser antropomórfico, que está sentado num trono, enviando raios, atendendo pedidos, ajudando uns e ignorando outros, quando que, na verdade, isso é um entendimento cognitivo, uma capacidade cognitiva de entendimento manipulada. Por quê? Porque existe um padrão aí de entendimento, um padrão de raciocínio, um paradigma em que as pessoas são doutrinadas desde o período que vem a esse mundo. Então, existe um formato para você processar a informação. Então, tudo tem que ter um começo. E fica difícil depois, né? E fica difícil você, de repente, aceitar, né? Que quem nos criou foi um Anunnaki, foram 6 entidades geneticistas, aqueles geneticistas dos bons que estão aí no universo, né? Porque não somos só nós, acaba sendo muito pequeno a gente pensar que nós somos os únicos habitantes desse universo, né? Nós somos um pó, nós somos, tem seres, não estou dizendo nem que são espiritualmente muito avançados, mas são tecnologicamente muito avançados em relação a nós, né? Então, a gente tem que ampliar a consciência para a gente poder entender tudo isso, né? Exatamente, e com isso a gente também percebe que, infelizmente, muitas pessoas se posicionam como instrumentos de manipulação da Matrix, se opondo a essa pesquisa, essa busca de informação que a gente tem aqui neste local, neste instante. Porque vem aquele lance do julgamento, não, isso aí está errado, não, isso não existe, e bate o martelo, verdade final, e pronto, a verdade é essa que eu estou te dizendo aqui, ponto final. Não é bem assim. Essas pessoas, elas são instrumentos de controle do próprio sistema, porque elas impedem que você venha buscar a informação livre.
Porque você vê que essas informações, tipo assim, a doutrina de Platão, tá? E o Rig Veda, que tem 1.700 anos antes de Cristo. Esses materiais, tipo o Rig Veda, que é os nossos criadores são criadores, não é só um, são vários. Você vê diz, assim, na hora da criação do homem, Deus conversa com uma outra, dizendo, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Você já vê aí que cai a contradição? Como que a gente fala que tem um Deus criador só do homem? Se no próprio Antigo Testamento fala nós, está em plural, está bem claro, nós, entendeu? Então, a gente tem que ter o discernimento para poder ver tudo isso. Se olha aqui, uma obra divina, nós seríamos imortais, talvez, né? Eu sei que tem a roda de Sansara, que tem as reencarnações, que tem uma coisa muito manipulada, mas nós não sofreríamos com doença. Quanta gente que nasce já doente, não, seríamos seres perfeitos, porque Deus é perfeição, Deus criaria seres perfeitos. Você já viu uma perfeição criar alguma coisa tão imperfeita como o homem? Tá? Então, nós estamos aqui numa manipulação tremenda e para acreditar que quem nos criou quer o nosso bem, né? Na verdade, nós somos o quê? Escravos, somos manipulados. E a gente tem como a gente sair dessa rede, tem como a gente sair dessa matrix. Muito bem, vou trazer a próxima pergunta do chat, e são muitas perguntas, o chat está bombando. E a próxima pergunta do Marcos Amaico, a pergunta dele é o seguinte: se eles ainda estão na Terra, aonde eles estão? No plano físico ou extrafísico? Só que eles trabalham não apenas com uma dimensão, eles trabalham com duas dimensões. E eles estão por aqui, é aquilo que eu estou te falando. Em Liu, pode ter sido Osama Bin Laden, ele foi Nimrod, ele foi várias personalidades ao mundo. E ele continua aqui, mais nunca. E o que eu falo na verdade? O Enki, ele foi e depois ele foi, em minha opinião, hoje, Enki é o de Hamas, de Isis, eles que estão guerreando lá. Eu digo os clãs, porque eles formaram clãs ao longo dos séculos, né? Você vê, a tribo de Judá é a de Enlil, e a outra foi, para você ter uma ideia, o clã de Enki, ele se dirigiu, uma ramificação foi para Romênia, foi por coincidência, tá? Foi onde começaram a surgir os vampiros, tá? Teve uma época que os vampiros eles foram tão verdadeiros, não é uma ficção, que a Igreja Católica, ela liberou um documento de caça às bruxas e aos vampiros. Tem muita história até, não é só história, tem documentos de comprovação que os vampiros surgiram, tá? Lá na Transilvânia, né? Por quê? Uma raiz do clã de Enki. Por quê? Agora eu vou explicar uma coisa. Enki não é apenas um Anunnaki. Enki, ele é filho de Anu, que é Anunnaki, e Antu, que era parcialmente reptiliana. Então, o Enki, ele é parcialmente reptiliano. O que quer dizer reptiliano? Ele é réptil, ele é uma parte de réptil. E se você observar uma coisa, a Igreja Católica, ela difunde muito peixe, o símbolo do peixe, né? O anis, tá? O mitra, né, da cabeça do Papa, assemelha com um peixe, né? O anis, que é Enki, está muito enraizado, muito na raiz das religiões, tá? E por quê? Enki, ele foi Osíris no Antigo Egito. E quando ele viveu no Antigo Egito, foi justamente onde
começou Êxodo, a parte do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento não começou no Egito, né? Começou em Êxodo. Então, está os dois Anunnaki, tanto o Enki como o Enlil, que são os mais importantes, não são os únicos, mas são aqueles que dominam a Terra hoje, eles que armaram toda essa estrutura religiosa, além do governo culto. Muito bem, a próxima pergunta para a Anabel vem da Nilma Batista, a nossa moderadora. Oi, Nilma. Olha, Anabel, os humanos que possuem o Rhesus negativo estão livres da Matrix? Não, não. Eles estão parcialmente presos. Eu estou pesquisando muito sobre isso, sabe, Nilma? Porque a proteína Rhesus é aquela que é responsável por prender a gente no holograma da Matrix. É como se fosse um grande computador, um holograma de computador envolvendo a Terra. E o que eles fizeram? Eles tiveram que ligar, né, o silício. Todo computador é rico em silício, né? Eles tiveram que pegar o silício do computador lá extraterrestre e ligar em alguma coisa no nosso corpo. E o que eles ligaram? Eles ligaram no carbono, né? Porque o carbono também tem 4 perninhas. A configuração do elemento silício e do elemento carbono são parecidos, são tetravalentes. Então, eles se ligam, tá? Onde é como que vai colocar uma tomada, tá? Um fio na tomada para ligar um aparelho eletrônico. Nós estamos ligados através do silício e do carbono. E para poder a gente ser vigiado, onde entra a onisciência e a onipresença do Deus que vigia a Terra, é através das hemácias, tá? Porque a hemácia, ela é altamente, ela contém ferro, tá? E através do ferro, tem até um sinal bold dos exames que a gente vai fazer para ver se tem tumor, para ver se não tem. A gente estuda qual é a área que tem mais oxigênio do corpo e que tem menos oxigênio, é onde dá o diagnóstico, às vezes, de uma neoplasia, de um tumor, tá? É através do oxigênio e do ferro, tá? Então, a gente é ligado por esse computador através do ferro. E o que acontece com o RH? Tem pessoas que são RH positivo, né? O RH, essa célula, ela situa justamente, é uma proteína que está ligada à hemácia, ao ferro, que é altamente eletromagnético para poder entrar. Agora, tem uma minoria, né? Não estou bem lembrada se são 18%, 20% da população não possui o fator RH, o fator Rhesus, que é do macaco Rhesus, né? A gente não tem 20% da população, 25%, não estou lembrada. Mas tem uma outra proteína, tá? Mas está mais sujeito. Você vê que o RH negativo, as pessoas que não têm o RH, que são RH negativo, são pessoas especiais. Já existe um trabalho científico provando que são mais intuitivas, que são tem mais telepatia, tem uma série de fatores que está presente nas pessoas RH negativo. Mas não vem se empolgando muito, não, porque tem uma outra globulina, uma outra proteína ligada no sangue. Eles não conseguem vigiar você através do RH positivo, mas eles vigiam através de uma outra proteína. E isso é assunto de um futuro livro. Perfeito. Interessante também dizer, olha, lembrando que eu vou deixar minha imagem aqui, gente, só com a foto, para que o sinal fique melhor para a realização do nosso programa, ok? Lembrando aqui, dentro desse assunto, carbono, 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Seria uma relação com o 666? Bom, muito por aí que sim. É estranho, tá vendo? Tem algum sentido, você vê? Realmente, Flávia, tem mesmo. Tá vendo como a gente vai ligando, né, as informações? Olá, caiu o sinal, mas estou de volta. Bom. Você está me vendo?
Sim, sim, estou te vendo a sua foto aqui, por enquanto. Eu vou voltar aqui, vou fechar minha câmera para não usar muita banda aqui da internet. Bom, eu vou te passar a próxima pergunta, querida. A próxima pergunta é a seguinte. A Titiane Castelo, ela pergunta assim, esses Anunnakis têm alguma relação com os Nephilims? Oi, Ana. Oi. Você ouviu a pergunta? Oi? Não ouvi. Então eu vou te passar novamente. Não ouvi. Tá. Vou passar novamente a pergunta a você, ok? Tá, ok. A pergunta da Titiane Castelo. Esses Anunnakis têm alguma relação com os Nephilims? Sim. Na verdade, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Oi? Estou te ouvindo. Então, foram chamados de Nefilins, foi aqueles que chegaram à Terra, né? Os Nefilins, sim, são os Nefilins, são chamados no Antigo Testamento, fala muito de Nefilins. Sim, com certeza que são Nefilins. Oi, está me ouvindo? Sim, estou. Pode passar a próxima, então? Pode passar. Ok, a próxima pergunta vem, deixa eu ver aqui, do Rodrigo, o Rodrigo Lobo. Ele diz assim, Anabel, ouvi um senhor de outro canal dizer que hoje, que o conflito na Síria é uma briga entre Enki e outro cara. E aí? Enki? Não. Não, olha, né? Para começo de conversa, deixa eu te falar uma coisa. Enlil, não é Enki. Enki, ele é réptil, ele vem do mar. Olha para você ver uma coisa, pensa junto comigo. Apolodoro, um filósofo grego que viveu em 146 a.C., ele deixou escrito que os Oanes, homens-peixes, surgiram do oceano para instruir a do oceano, tá? Quando o sol vinha, destruíram a humanidade e depois voltavam. Então, eu falei agora há pouco que o Enki tem uma natureza reptiliana, não é puramente Anunnaki. Ele também é reptiliano porque ele é filho de Antu e de Anu, né? O Enki, nesse momento, para mim, ele é Leviatã. Se você pesquisar, tá? No Antigo Testamento e mesmo você vai ver, Leviatã é uma figura muito temida, tá? É uma figura muito misteriosa, mas que existe, tá? E segundo algumas informações, ele está no mar Mediterrâneo. Então, eu andei vendo alguns vídeos de geleiras, dessas coisas. Você vê que parece que tem uma força que move ali, que está derretendo as geleiras, que está destruindo, que está, para mim, ele é um monstro que está no mar, não tão longe do acesso nosso, mas ele está longe. Quem está no lugar dele, aqui na Terra, que está provocando toda essa briga, é Marduk, é o filho de Enki, é o Marduk que vai ser, em minha opinião, tá? O anticristo. É ele que está guerreando com Enlil nesse momento, tá? E nós estamos sofrendo os respingos, tá? Dessa rivalidade cruel, desse ódio entre eles, né? Porque, inclusive, eu não sei se você sabe da história de Osíris no Egito. Diz bem claro que Enlil matou Osíris. Osíris foi morto. E o Marduk, ele nasceu depois da morte do pai. Por quê? Porque Enki e sua irmã Nirsut-Sag eram geneticistas e montaram laboratórios de genótipos, de genética, lá na Esfinge. E foi lá que Marduk foi criado, lá no subterrâneo. Eu acompanhei uma equipe de um egiptólogo muito famoso que chama Zahi Hawass.
tá? E eu participei por um ano de escavações, inclusive dessa escavação da esfinge, tá? Existem vários andares abaixo da esfinge. A esfinge é aquele leão, corpo, né, de leão, cara. Existem vários departamentos que estão soterrados pela areia lá no Egito, tá? E ali que funcionava um laboratório de criação de seres, tá? Onde foi Marduk foi criado, né? Geneticamente bem elaborado, tá? Pela sua irmã, pela sua mãe, Nirsusag, né? E por Enki, certo? Deixaram lá. Como a gente tem hoje bancos de esperma, bancos, né? Essa parte de reprodução humana nossa está adiantada, mas está muito aquém ainda da tecnologia genética que esses Anunnakis possuem, né? Então, eu não acredito que seja Enki, tá? Por esses motivos que eu estou te falando. Muito não bem. sei se eu expliquei bem. Perfeita a sua resposta. E nós continuamos com as perguntas, desta vez a Vânia Klein. Eles são os Illuminatis? Sim, isso, boa pergunta, gostei. Aquilo que eu te falei, os Anunnaki, eles estão vivos, porque cada ano deles equivale a 3.600 anos nossos. Então, você vê, 3.600, quanta gente já viveu e já morreu, e já passou. Eles estão vivos e completou apenas um ano de vida para eles, tá? Então, o que aconteceu? Ao longo desse tempo, eles formaram clãs. O que seja clã? Um clã é um grupo de pessoas, comunidades de milhares de pessoas que têm um ancestral comum. No caso, o Enlil criou o clã de Enlil, que tem o símbolo do leão, o símbolo do arpão, um que tem lá em Paracas, lá no morro, lá escavado, que tem feito um tridente, é o símbolo do Enlil, tá? E o que aconteceu? O Enlil, o clã, né, o povo de Enlil, que é a tribo de Judá, que tem o símbolo do leão, né, que vem lá dos patriarcas, né, do Evangelho, né, o clã de Enlil foi aperfeiçoado, ele é geneticista muito experiente, então ele melhorou esse povo, que são os judeus askenazes, que são inteligentes, que ganharam 30% dos prêmios Nobel, foram ganhos pelos Askenazi, né? E Enlil fez um jeito, ele deu uma ordem lá, que um grupo de Askenazi ia cruzar com a aristocracia, tá? Oriental, quer dizer, escolheu a dedo umas princesas, uns príncipes, e teve o casamento deles. E desse casamento surgiram os casares, ou cabais, que o quê? São as famílias poderosas, tipo Rothschild, vem dessa ligação de Askenazi com os cabais, com a aristocracia, tá? E surgiu o quê? Surgiu o governo oculto, surgiu os Illuminati, né? Que a gente fala Illuminati, Cabal, Casares. E tanto é verdade que eu estou te falando que o símbolo dos Casares é o quê? É um leão, tá? Então, vem originário de Enlil, desse governo oculto, tá? Foi daí que surgiu essa elite poderosa, tá? Que está dominando o mundo. E para você ter ideia, a tribo de Judá, que é o clã de Enlil, naquela época tinha 74.600 integrantes. Imagina como que isso não ramificou e não espalhou pelo mundo, né? Eu espero ter respondido bem. Muito bem, perfeito. Nós continuamos com as perguntas e desta vez a pergunta vem da Magda Aguilar. Oi, Magda. Ela manda duas perguntas de uma vez só. Ela diz assim: Enlil e Enki tem alguma coisa a ver com a crucificação de Jesus? E também diz o seguinte: os Anunnakis mandam no Vaticano? Você está querendo me comprometer, Magda? São assuntos assim muito delicados, né, para a gente tratar, né? Olha, o Vaticano, sim. O Vaticano, sim, ele
Na verdade, daí eu tenho que entrar num outro assunto do meu outro livro, tá? Que é a Operação Rezos, tá? O Vaticano, sim, é liderado, né, por Anunnaki e também por uma raça chamada Homo capensis, tá? Que tem o cérebro 36% mais desenvolvido, tem um crânio maior, ele tem um crânio mais alongado, tá? Daí já é uma outra história, porque o Vaticano é liderado. E a raiz, né? Se você observar, eu estava estudando esses dias o islamismo com o cristianismo, tá? E assim, eu fiquei boca aberta, porque a mesma raiz que tem, tá? O islamismo tem o cristianismo. Você vê que é uma manipulação só, é uma linha só. Todas as religiões têm uma trindade, tá? Todas as religiões têm um filho que foi crucificado. Não estou falando do cristianismo, estou falando de antigas religiões, tá? Se você pegar algumas religiões da Índia, algumas religiões, você vai ver que todas têm a mesma estrutura. E tem, assim, das entidades que morreu por uma, não digo só que morreu, teve uma morte violenta, uma morte que foi, como que eu falo para você, injusta, e teve uma ressuscitação depois, tá? Então, foi estabelecido um padrão de religião que vem acompanhando todas. Se você tiver a oportunidade de dar uma estudada, você vai ver, sabe, como que todas seguem a mesma linha, né? Agora, eu não posso falar mais coisa para não me comprometer, me perdoe, mas tem umas coisas, eu já estou sofrendo algumas ameaças aí, então eu prefiro deixar esse parênteses que eu abri e pedir para você pesquisar isso. Ótima resposta, é isso mesmo, Anabel. Temos limites para respostas aqui, a gente vai até onde pode. Ô Anabel, a mesma pessoa, a Magda Aguilar, ela manda mais uma interessante, vamos passar aqui então a você. Quem é Moloch, Enlil ou Enki? Quem é quem? Cortou, desculpa. Quem é Moloch, o personagem bíblico, Enlil ou Enki? Quem? Tá ouvindo? Quem? Eu não ouvi. Hã? Quem é Moloch? Desculpa, Flávio, tá cortando, tá picotando, eu não consegui. Ok, eu vou novamente, ó. Quem é Moloch? Moloch. Deus das trevas, Moloch. Pois é. Em minha opinião, é Enki. Em minha opinião. Porque você vê que o Enlil, ele está muito antropomorfotizado. Falei certo? Ele está muito... as transformações, né, que ele sofre, que ele se transforma através das moléculas, né, da síntese proteica dele, que ele faz esse splicing, que é uma técnica que está sendo usada hoje nos transgênicos, né? Ele consegue se modificar. Mas você vê que em Enlil, ele sempre se transforma em entidades puxando para parecido com a gente, né? Agora, o Moloch, ele é muito... É monstro, né? É um monstro. E eu não posso afirmar com você, com certeza, mas eu creio que seja Enki. Ok, a próxima pergunta, você já até respondeu, mas de repente você queira acrescentar mais algum detalhe sobre isso que você disse. O Marcos Amaico diz o seguinte: estão na Terra, os Anunnaki estão na Terra até hoje ou foram embora para outro planeta? E qual? Estão na Terra, estão dominando a Terra, eles que monopolizam a Terra, eles que colocam a Matrix em cima de nós. Por quê? Eles fundaram as religiões, eles fundaram o governo oculto, né? Eles têm no mundo duas correntes, né? Duas correntes de famílias, de clãs, são duas, que é a de Enki, Enkista, e de Enlil, Enlista. Eles estão muito presentes hoje, muito presentes. E, em minha opinião, tá? Ele foi recentemente, um dos Anunnaki, Enlil, foi Osama Bin Laden, como aquilo que eu já expliquei, tá? E o Enki está vivo também, porque ele não é imortal, mas ele vive, imagina, quantos milhares de anos? Porque os Anunnaki, eles vivem muito tempo, né?
Eles estão aqui, não foram embora, eles estão aqui monopolizando o planeta e vigiando a gente. Através da rede Matrix, eles se tornaram oniscientes, onipresentes. Eles vigiam cada pensamento que você tem, eles sabem de tudo que você pensa, tá? Através dessa tecnologia tremenda, Jesus, tá? Muito bem. A próxima Conseguiu? pergunta. Oi, está me ouvindo agora? Oi, está me ouvindo? Tá, estou ouvindo. Sim. O Bernard Miller, ele pergunta o seguinte: fale sobre os 9 desconhecidos, também conhecidos por o Conselho dos 9. Como que é? Dos conselhos do quê? Conselho dos 9. Você sabe alguma coisa disso? Então, os 9 tudo desconhecidos. gira em torno deles, tudo gira em torno deles. Daí a gente tem que entrar num assunto que é sobre o quê? O governo oculto, sobre os poderes, sobre os casares, sobre tudo isso. Daí acho que a gente desvia um pouco, né, do assunto. Não sei, não sei se eu entendi bem a pergunta. Ok, vamos pular essa e a próxima, então, a Magna mandou mais uma aqui. Ela diz assim: Enki ou Enlil seduziu uma judia e nasceu Noé. Foi Enki que orientou Noé como se salvar do dilúvio? Olha aí. Enki que instruiu Noé a se salvar do dilúvio. Você sabe que tudo aquilo ali que foi provocado, né, por eles, né? Eles tinham uma tecnologia que eles podiam provocar todos aqueles fenômenos ali que estão no Antigo Testamento, né? E desde aquela época, era uma briga entre os dois, tá? Era uma briga acirrada entre eles, desde antes do dilúvio, tá? Desde antes eles já brigavam. Na verdade, essa briga começou no pecado original, Adão e Eva. Naquele quadro ali, de Adão e Eva, foi quando começou a rivalidade entre os dois Anunnaki, tá? O que acontecia? Todos eles eram geneticistas, estavam melhorando o homem, que eram os Lulus, já que eu chego na sua resposta. Eles estavam melhorando, né, a raça humana, que eram os Lulus, que eram os escravos das minas de ouro para eles e tudo mais. Só que o que aconteceu? Tá? Enlil e Enki, e Nirsussag, que também é irmã, né, e esposa de Enki. O que aconteceu? Enki tramou lá junto com a Nirsussag. Vamos dar um jeito de colocar um gene réptil no homem, tá? Vamos enganar o Enlil, escondido dele, vamos pegar a criação ali naquele laboratório e vamos colocar um gene réptil. É daí que nasceu o pecado original. Daí que tem, você não vê que não tem uma serpente? A serpente é Enki, a serpente é o instinto reptiliano, é a maldade reptiliana de Enki. E o que aconteceu aí nesse momento? Enlil ficou furioso, foi daí que expulsou, Enki foi para o Egito, lá se tornou Osíris, foi daí que teve eles se tornaram inimigos mortais. E a partir daí, que foi muito bem antes do dilúvio, daí começou a guerra entre eles. Olha para você ver como que essa guerra vem há milhares, há séculos que vem a guerra, entendeu? Então, ali, quem ficou de um lado e quem ficou do outro, quem foi? Tem alguma coisa que está escrito, tá? Acho que eu tenho aqui, que diz que o dilúvio foi contra o Enlil. Quer ver? Eu vou te dizer certinho, porque eu já li isso e eu até anotei. Isso. Deixa eu ver se eu acho aqui agora, que tem tanta coisa esquisita da minha. Existe uma referência bibliográfica que é bem claro isso, tá? Lá de antes de Cristo, que diz que foi uma afronta para Enlil o dilúvio. Então, quem provocou, em minha opinião, foi Enki, tá? Eu vou achar, até o final da entrevista, eu vou achar onde que está escrito isso aí, para poder te dar uma resposta bem certa, tá? Mas eu espero ter respondido. Muito bem. Perfeito. Nós continuamos com a próxima pergunta. A Cati
Dias da Rocha, nossa moderadora, faz a seguinte pergunta: qual a influência dos Anunnaki nas antigas civilizações incas, astecas e maias? Existem Nossa, é muito grande. Existem. Da influência Olha, dessas no continente americano? Muito. Eles estiveram em vários continentes. Inclusive, tem a prova, tá? Foi achada aquela vasilha com as escritas cuneiformes, foi encontrada aqui na América, tá? Então, tem vários monumentos, vários objetos, tá? É porque eu não guardo o nome, mas tem no meu livro Operação Rezos a prova, tá? Que eles estiveram na América. E olha, você quer uma prova? Lá em Paracas, naquele morro lá, onde tem cravado um tridente, tá? O que é tridente? É um arpão, que é o símbolo do Enlil. Ele sempre estava com um arpão. E esse arpão tá cravado na pedra, na rocha, com 2, 3 metros de profundidade, tá? Lá em Paracas. E aquele símbolo é símbolo de Enlil, tá? Então, é uma prova que eles tiveram em vários continentes, trabalhando em cima de várias civilizações, tá? E cada civilização, eles tiveram, principalmente da Mesoamérica, que esse livro Operação Rezos fala da civilização Mesoamérica. Eles tiveram, em cada, cada civilização, eles foram chamados de um nome, mas são os mesmos deuses, os mesmos. Tá? Existem comprovações que realmente eles andaram por vários continentes, por várias regiões da Terra. E também eles encontraram lá a figura do Enki, tá? E a escrita cuneiforme. Então, a prova que Enki esteve, tá, lá no Egito. Viu? E eu espero responder. Eu, assim, para falar para você claramente o nome do documento, o nome de tudo, eu não consigo guardar, mas assim, se você comprar o Operação Rezos, isso está bem explicado, tem até todos os artefatos que foram encontrados em cada civilização que diz que tem o dedo de Enki e de Enlil. Ok, a próxima pergunta para a Anabel, na nossa live de hoje. Deixa eu ver aqui. Diz o seguinte: o Marcos, ele manda mais uma, dizendo assim: por quê? Porque ele quer saber o teu ponto de vista sobre isso que ele está perguntando aqui. Porque os Greys, a Fraternidade Branca e a Confederação não capturam ou aniquilam os Anunnaki? Olha aí. Por que os Greys? Porque eles não aniquilam. Sabe por quê? Porque não tem como aniquilar a Terra. Eles têm a humanidade. É como se assim, eu tenho uma bomba de mão. Tá? Se me matarem, se atirarem de mim, a dinamite vai estourar. Tá? Então, eles têm o controle sobre a humanidade. Eles têm um monopólio. Agora, a Anabel caiu. Bom, eu quero saber aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Vamos ver aqui. Bom, deixa eu só mandar uma mensagem aqui, pessoal. Só uma mensagem aqui. Deixa eu só responder aqui. A Anabel está falando comigo aqui. Ok, voltou, querida? Oi, tá me ouvindo? Caiu, né? Caiu? Caiu, mas já voltou, tá tudo bem. Querida, olha, nós estamos aqui com... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quanto tempo que a gente está no ar.
Nós estamos aqui com 41 minutos no ar, perto de 1 hora. Vamos fazer o seguinte, vamos para a pergunta final. Deixa eu olhar aqui, Tá e aí bom. a gente faz as considerações finais, que eu sei que Tá tem certo. sido... Daí você deixa eu mostrar meus livros. Claro, claro, porque assim, gente, a Anabel é uma escritora e também pesquisadora, ela é envolvida com muitos projetos, muita gente, muito hangout, muita entrevista, muitos trabalhos. Então, o dia dela é corrido, como eu tenho certeza que o dia de todo mundo. Mas da Anabel, principalmente, a vida dela é muito corrida e ela está muito cansada, e ela não pode ficar como nos hangouts que a gente faz aqui de costume, 1, 2, 3 horas de live, ok? Então tá, nós partimos então para a última pergunta. Deixa eu olhar aqui, eu vou selecionar aqui a última pergunta. Olha, tem umas 3 finais aqui, mas vamos fazer mais uma para você. A não ser que você queira respondê-las bem rapidinho, mandar, de maneira manda rápida, tá? O André Rodrigues, ele mais pergunta... resumida, né? É isso, que aí não vai muito tempo. O André Rodrigues pergunta se existe alguma raça que nos protege. Sim, lógico que existe. Os sirianos estão aí protegendo a gente. Você vê que a gente está conseguindo... A Matrix, ela está abrindo algumas malhas. E algumas pessoas estão passando por aquilo, estão tendo discernimento, estão saindo dessa Matrix. Por quê? Ajuda de nossos irmãos extraterrestres. E não só extraterrestres, como também intraterrestres, como as Kumaras, que estão ajudando a gente, né? Onde tem nas plantações de trigo, estão surgindo aquelas mandalas em plantações. Você pode observar que todo mundo está especulando o que é aquilo, são seres de outros planetas que estão vindo e fazendo aquilo, dando mensagens para o homem, e minha opinião, estão sendo feitas de baixo para cima, não de cima para baixo, e são o quê? São mensagens ajudando o homem, alertando o homem. Eu já andei estudando essas mandalas, os Clopsicles, né? A Operação Rezos menciona bastante disso, e eu tenho estudado. Eles estão muito preocupados com a energia eletromagnética, tá? Do nosso planeta. O nosso planeta, a tendência é o quê? Os poderes. Então, a gente tem recebido avisos, a gente tem recebido... tem a sonda lá de Saturno, né? Que foi detectado um som nela. Desculpa estar estendendo muito, Flávio, mas é que eu vou lembrando de outra coisa e vou falando. Que eles foram detectar, a NASA e outros órgãos, não só a NASA, foram tentar decifrar o som que eles ouviram lá em Saturno. E detectaram o quê? Uma equação chamada equação de Euler. Porque a comunicação extraterrestre é matemática, tá? Eles não falam beabá como a gente, eles se expressam através da matemática e da geometria perfeita, tá? Por isso que os clopsicles estão sendo desenhados nas plantações sob forma de figuras geométricas, porque é a forma que eles se encontram de comunicar com a gente, tá? E então essa equação de Euler, eu fui estudar, ela está dizendo alguma coisa sobre o eletromagnetismo da Terra, sobre arestas, porque na verdade é uma somatória de arestas. Daí já vai entrar em matemática alguma coisa. Ela tem uma mensagem para poder ajudar, né, os seres humanos, tá? Então você vê que tem auxílio de todos os lados. E, em minha opinião, essa civilização que mora, tá? Que é um outro assunto que a gente poderia até fazer um hangout só disso, né, Flávio? Dos intraterrestres, tá? Que são sete, eu não digo espécies, porque o Homo sapiens, o Homo capensis, Homo saboies, Homo kumaras, Homo pisachas, são vários que estão vivendo nesse momento aqui na Terra com o homem, tá? Em parâmetros de evolução, assim, alguns mais avançados do que o homem. Isso tem bem claro em várias referências bibliográficas, na teosofia, em vários lugares dizendo, tá? Tem vários em evolução paralela ao do homem, e tem outros também muito mais adiantados, tá? Como as Kumaras, tá? Então, todas essas entidades estão querendo nos ajudar, nós não estamos sozinhos.
Muito bem, de uma maneira bem dinâmica, eu vou te passando as duas últimas aqui, para as pessoas não ficarem tristes. Eu Minha estou pergunta... conseguindo explicar direito? Eu estou conseguindo explicar, Flávio? Porque tá, sim, na hora que eu vou falar outra coisa que pode explicar os assuntos, eu tenho medo de... Na minha cabeça é muito claro, mas eu tenho medo de a pessoa não entender direito, entendeu? Não, está bem didático, está ótimo a maneira como você está abordando as respostas, muito legal. A Ângela Salvador diz o seguinte: como sair da Matrix? Olha, Ângela, aquilo que eu falei, teve um momento do Hangout que eu citei que a gente está sofrendo uma transformação a nível de DNA, a nível celular. A transformação está vindo não só de fora, não está vindo de fora para dentro, está vindo de dentro para fora. Se você mesmo observar, eu garanto que muita coisa que você comia antes, você não come agora. Tá? Está tendo uma reconfiguração de DNA que o teu próprio organismo ele não aceita mais. Tem gente que já não está conseguindo comer carne, tem gente que está mudando totalmente, sabe? Tem 1/3 da população, tá? Que eu acredito que somos nós aqui, porque a gente está nós estamos na mesma vibe, a gente está em busca de conhecimento, a gente está em busca de tudo, que está sofrendo uma transformação muito grande a nível celular, entendeu? Então, assim, você buscando conhecimento, você adquirindo, mais você vai se expandindo, tá? Mas não é só isso, alguma coisa interior está fazendo com que você busque, você já é um ser diferenciado, você já está no processo de evolução, você já faz parte daquela separação do joio e do trigo, né? A separação do joio e do trigo, tá? Então, nós já estamos nessa parte. 1/3 da humanidade só que vai despertar. Infelizmente, não, 2/3 da população não vai conseguir, tá? E eu sou uma prova viva do que você acabou de dizer, porque num determinado dia, já há algum tempo, eu acordei e havia um churrasco na minha casa e eu simplesmente, quando levei a carne à boca, parentes estavam fazendo churrasco na minha casa, isso já tem muito tempo. E quando eu levei o primeiro pedaço de carne à boca, a carne tinha gosto de podre e cheiro de carne podre. Eu não consegui comer. E aí buscaram outra carne diferente, disseram assim, não, você ficou maluco. E eu fui também tentar comer e não consegui mais. Então, é exatamente isso que você disse. Essa regeneração. É uma modificação total, né? E, assim, e uma coisa que eu quero pedir para todos vocês, ninguém ter medo de nada, sabe? Ninguém ter medo de Anunnaki, não ter medo de Matrix, não ter medo do que eles vão aprontar no mundo, porque eles vão aprontar muita coisa ainda, sabe? Não ter medo de guerra, porque até que alimenta, né, eles. Então, vamos emanar paz, amor, sabe, com os outros, para com os outros, porque isso vai melhorar, sabe, e muito. No fundo, eles têm medo da gente, sabe? Porque, olha, eles estipularam as religiões para manipular. Eu me lembro, assim, quando eu era pequena, não podia nem questionar. Olha que eu apanhava, sabe? Se eu questionasse alguma coisa, falasse alguma coisa da Bíblia, alguma coisa... Nossa, eu apanhava, sabe? Era proibido, era pecado mortal, ia para o inferno, não sei o quê. Entendeu? Não podia questionar, tá? Então, você vê como a gente foi encaixada, né? Um cabresto ali. Você nunca pergunte isso. Nunca questione. É pecado fazer isso, né? E hoje nós estamos questionando. A gente está se libertando. A gente está discernindo, né? O que tem sentido e o que não tem, né? Você vê que um monte de mentiras, né? Foi daí que eu comecei a despertar para poder escrever tudo isso, porque meus pais morreram acreditando em toda aquela baboseira, sabe? Em tudo aquilo que eu acreditava, e eles morreram acreditando em tudo isso. Então, eu pensei assim, a partir de agora, ninguém, se eu puder falar para o mundo tudo,
tudo aquilo que meus pais morreram acreditando, falar, desmascarar tudo aquilo, eu quero. Para mim é um desafio, para mim é uma honra, sabe, fazer isso. É uma coisa que eu dedico a minha vida, sabe, para isso. Eu dediquei tudo, sabe, agora. Toda a minha vida é voltada para pesquisa, voltada para escrever, tá? Eu não sei dizer para você o número de horas que eu trabalho em cima disso, tá? Eu deixo de fazer muita coisa na minha vida para poder fazer isso. Tem certas pessoas que acham, sabe, não, é uma dedicação, é um compromisso da minha vida. Eu já criei minhas filhas, já fui casada há muito tempo, tá? Hoje eu vivo para pesquisar, para escrever e para poder divulgar aquilo que eu estou pesquisando. E eu sou intuída para poder ir direto na fonte. Tipo assim, ouro monatômico. Quando eu comecei a escrever sobre ouro monatômico, não existia nada na internet. Hoje está cheio de coisa ouro monatômico, que é o ouro de Ofir. Cheio de coisas, né? E eu fui intuída que existia aquilo onde as fontes, muitas fontes internacionais, não pego nada de internet, é tudo pesquisa de documento, de manuscrito, de tudo isso, tá? E eu sou intuída para isso. Então, eu tenho que dar glória, eu tenho que me dedicar e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, porque isso é missão, tá? Isso é entrega, e eu não estou de brincadeira. Muito bem, gente, 280 pessoas logadas conosco nesse instante, quase 300 pessoas. Sim, quase 300 pessoas conosco ao vivo nesse instante. A gente chega a conta de que quase 1.000 pessoas. Que responsa, né, ô Flávio? Que responsabilidade, né? É muita responsabilidade, né? Mas antes de entrar, eu peço, sabe, para poder realmente falar o que tem que falar. Para poder, sabe, me consagrar para poder fazer o melhor possível, tá? Exatamente. Como eu estava dizendo, mais de 1.000 pessoas conosco ao vivo nesse instante. Obrigado pela tua audiência. E olha que nós estamos fazendo aqui uma live sem sensacionalismo, sem PNL, sem aprisionamento mental, com fundamentalismo religioso, aquela coisa de te segurar, de te aprisionar. Olha, só aqui que tem a verdade final, a verdade absoluta, eu que sei de tudo e ninguém sabe de nada. Não, aqui a gente está aprendendo um com o outro e a gente está levando a informação limpa para você, aquilo que a gente tem pesquisado e buscado. Ok? Então é isso, gente. A gente traz agora... outra coisa também que eu quero dizer é o seguinte, que o canal Flávio Vale faz uma live, um hangout, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas quando faz com qualidade. Não é aquela coisa prostituída de fazer hangout todo dia, sem conteúdo, sem assunto, aquela coisa que fica assim, enjoativa até. A gente faz de vez em quando, mas quando faz para valer. Tanto é a prova disso, a audiência de vocês aqui conosco. Isso é uma assinatura de que vocês estão gostando e apoiando esse trabalho que a gente faz. Muito bem, nós continuamos aqui. Eu vou mostrar os meus livros agora, Flávio, posso mostrar? Claro, querido. Posso falar dos meus livros? Só faz o seguinte, ó, a última aqui, antes do livro, para Marisa Santos não ficar triste. E eu quero mandar um abraço para a Marisa. A Cirlei Cristina. Você fez uma pergunta parecida ali com a que eu passei acima, viu? Então, por isso eu não vou passar a tua pergunta, tá? Que era sobre a Matrix. Bom, a pergunta da Marisa Santos é o seguinte, tem uma pergunta para a Anabel. Qual é a diferença entre eles e nós em relação ao DNA, RNA? Afinal, nós também fazemos splicing em nosso RNA? Não. Nós somos, a nossa síntese proteica é o DNA e a deles é o RNA. Eles têm, assim, eles fazem o splicing porque é uma modificação transcricional de proteínas das moléculas de RNA. É alguma coisa assim, quem é geneticista e está assistindo sabe muito bem explicar. É um processo de transformação dos nossos transgênicos. É mais ou menos aquilo, entendeu? Então, os Anunnaki, eles não reencarnam, eles se transformam através desse RNA.
que é um assunto super profundo, um assunto que uma geneticista, se tiver uma geneticista aí, vai conseguir DNA. Por isso que eles se transformam. Mas, assim, pode observar ali o Nimrod, que foram as personalidades que ele se transformou ao longo do século. Se você pegar o Enlil, lá naquela época da Suméria, ele tem umas figurinhas assim que você procura lá. Enlil, Suméria. Você vai ver que é um barbudo, é gigante, é aquela, né, a fisionomia. Se você procurar Nimrod, você procurar Ciro II, vai colocando um do lado do outro. Eu tenho no meu livro, um do lado do outro. Coloca Osama Bin Laden do lado. Gente, tem uma semelhança, sabe, entre eles, é uma coisa assim, uma coisa muito interessante, tá? É muito interessante essa semelhança entre essas personalidades que o Enlil vem resgatando ao longo do tempo, vem se apresentando ao mundo, tá? Ao longo do tempo. Nossa, e tinha uma coisa tão interessante para falar, o Flávio, sobre os patrimonialidade deles. Por que a gente não consegue falar tudo, meu Deus? Ai, gente. Bom, vamos mostrar seus livros e em seguida você dá um toque sobre a longevidade e nós vamos com as considerações finais. Fica à vontade para mostrar. Tá bom. Tá bom. Olha, meu livro, A Conspiração Anunnaki, tá? Vocês podem perguntar o que tem. Tem bastante sobre as raízes de religião, sobre Enki, sobre Enlil e sobre a minha experiência no Egito, tá? Que eu conheci esse egiptólogo quando eu fui lançar meu livro na Alemanha, e ele era da equipe do Zahi Hawass. Tá? Hoje ele é um dos diretores das pirâmides, ele é o diretor-chefe das pirâmides. E eu acompanhei esse egiptólogo através do Skype e estive lá, fiquei também um tempo no Egito, então foi daí que eu escrevi esse livro. Estive em contato com uma professora da Universidade do Cairo sobre o processo de mumificação, que é muito interessante, tá? Porque o conhecimento deles era muito avançado, o processo de criogenia nosso hoje aqui não se compara com o que era na antiguidade, fala muito sobre personalidades como Moisés, conta um pouco. Então, esse é a Conspiração Anunnaki, tá? À venda nas livrarias Saraiva, livrarias Cultura, lá no Rio Grande do Sul, parte do Sul, na Servo, Amazon, Loja Americana, está vendendo em Angola, em Portugal, em vários outros países de língua portuguesa. Anunnakis, um dos meus primeiros livros, não foi o primeiro, mas é um dos primeiros que por Partido dos Trabalhadores Socialistas. Então, que era uma máquina do tempo, segundo o Tribunal de Nuremberg, está escrito lá no Tribunal de Nuremberg, na documentação, que os nazistas tinham uma máquina do tempo. Então, foi onde eu embasei 2162, o Código Secreto de Hitler, mas é um romance, tá bom? Todos esses livros que são Cultura, Saraiva, se não tiver na loja pronta entrega, vem atrás do vendedor, fala para o vendedor que tem lá catalogado, 2 dias chega, tá? O livro. A respeito da longevidade, tá? Gente, você sabe que os patriarcas, né, do Antigo Testamento, entre 10 patriarcas que viveram antes do dilúvio, 8 deles tiveram vida muito longa, de 969 anos, que foi Matusalém, né? Abraão viveu muito, e tem uma passagem bíblica, que se eu não me engano é Gênesis 17, 17, e Abraão é assustado, falando assim, como pode eu ser filho, eu ser pai com 100 anos de idade e a Sara com 90 anos de idade? Ele falando, quer dizer, não existe nenhuma diferença de calendários judaicos e gregorianos. A diferença que tem de um e o outro é de um dia apenas, tá? Mas não é aí que eu quero chegar. Quero chegar numa outra coisa. O Enlil, você viu que desde o começo, o Enlil sempre quis aperfeiçoar os Askenazi, né? Fazer com que eles ficassem mais inteligentes. O que ele fez? Ele foi lá, o Nimrod. Então, ele entrou na tribo de Judá, e onde tem os patriarcas que começaram a ter vida longa, tal.
E o que aconteceu? O clã de Enlil, tá? Que ramificou, né, dos 74.600 integrantes, alguns deles foram para longevidade, tá? Eu estou fazendo um trabalho atual, tá? De algumas personalidades, tá? Umas personalidades do mundo agora que estão dentro desses casares, dentro desse governo oculto também, desses grandes industriais, né, que estão, esses impérios, né? E vou falar, eu estou descobrindo muito deles, tá? Com vidas centenárias. Eles, assim, lógico, eles têm que mudar de nome, eles têm que mudar a personalidade. Eles não podem, não vou envelhecer, eles saem de campo por um tempo e depois eles voltam como outra personalidade de destaque, tá? Porque eles têm poder. Então, tem muitas. Eu estou fazendo um estudo muito interessante sobre isso, tá? Eu não posso citar nome agora, mas, assim, tem algumas personalidades que ele era fulano, agora ele é ciclano com a mesma, o mesmo tipo de cabelo, com os mesmos traços, com tudo. Então, é muito interessante. Esse livro aqui, Ouro de Ofir, é sobre um minério, tá? Que é o ouro monatômico, patenteado pela IBM em 1988, com o nome de Ormis. Aquele minério que faz o... eu vou falando, que são feitos os trens de Maglev, lá do Japão, que estão circulando na Europa, em alta... Aquele minério, ele é um minério, é o pão da vida, é aquele minério, o graal, é o minério que dá longevidade, que dá abertura de mente, de aprendizado. Eu estou falando que eu já experimentei, mas eu não digo onde eu encontrei, porque eu não quero me responsabilizar por nada, tá? Infelizmente, não consegui tomar muito, porque a Anvisa está, sabe, segurando muito nos aeroportos e nos portos, né? Quando eu consegui, foi pelo Porto de Santos que eu consegui vir o ouro monatômico. Mas esse é um segredo do Priorado de Sião, que é a longevidade, tá? E também o desenvolvimento da pineal, né? É só, Flávio, que eu falei demais, né? Porque hoje o sinal está complicado, pessoal. Eu fiz o máximo que eu pude, me esforcei até, estou num ambiente que foi cedido aqui para fazer essa live, porque no hotel onde eu estava o sinal era muito fraco, não dava para realizar a live. E eu consegui, estamos no final, nós vamos para as considerações finais com a escritora Anabel. Estou aguardando ela voltar para a sala, já acabei de falar aqui pelo WhatsApp com ela, e ela já está entrando novamente para fazer as considerações finais. Olha aí, ela já está de volta. Oi, Anabel. Voltou? Tudo bem? Eu caí, falou, querida. Não, vocês não ouviram nada que eu falei? Olha, é o seguinte... Não, ouviu sim, ouviu, é o meu sinal que caiu, mas o seu, enquanto você estava aí, estava de boa. Aí você faz o seguinte, você conclui a apresentação dos livros e a gente parte para as considerações finais, com o teu tchau carinhoso para todo mundo, ok? Tá bom, mas eu já falei dos livros que são encontrados nas livrarias Saraiva, Cultura, certo, Amazon, e se não tiver nas livrarias, só pedir para o vendedor que encomendar em 2 dias chega. Em São Paulo, tem pronta entrega na Livraria Cultura da Paulista, tá? E tem mais alguns lugares aí que tem pronta entrega, tá? Estou tentando dar conta da distribuição, Flávio. Não está muito fácil, não, mas eu estou tentando. Então, às vezes falta, mas eles ligam, eu já mando logo, né? E é isso aí, tá bom, pessoal? Então, foi um prazer imenso estar aqui, viu? Um prazer imenso mesmo. Eu agradeço a todos vocês, né, que estiveram aí com a gente. E obrigada pela oportunidade, tá? Eu não sou dona da verdade, mas eu sou, assim, uma pesquisadora que leva muito a sério e me aprofundo bastante. Tudo isso para vocês, tá bom? Nada para mim. Não é nada para minha glória. É tudo isso para poder realmente ajudar, tá bom?
Muito bem, olha, gente, eu falei aqui com a Anabel Sampaio, ela é escritora, pesquisadora, e hoje o tema da noite de hoje, vou abrir a câmera aqui, foi Anunnaki. Eu quero que a Anabel volte mais vezes, todo mundo quer que ela volte mais vezes e voltará. E eu agradeço, Anabel, pela tua bondade, a boa vontade de você estar conosco nessa noite, trazendo um tema tão importante, levando informação para as pessoas, ajudando a todos no processo de expansão de consciência, para que as pessoas não se permitam serem aprisionadas mentalmente por pessoas, seitas, segmentos ideológicos, religiosos de qualquer natureza, que as pessoas sejam livres e entendam, consigam admitir, internalizar que elas são capazes, na verdade, que elas podem ser felizes sim, apesar de tudo que nós enfrentamos até hoje, com todo esse lance que foi colocado hoje, na noite de hoje, sobre os Anunnaki, sobre a manipulação, as mutações genéticas, a nossa origem, mas que a gente seja realmente, como diz no texto bíblico, o sal da terra, a luz do mundo, para que a gente faça a nossa parte como seres humanos. Não importa se um chega e diz assim que você não é capaz, que você é um fraco. Não, você não é um perdedor, não. Você é uma emanação, uma fragmentação do todo. Se você está aqui, se você nasceu aqui, meu amigo, minha amiga, se você está aqui nesse momento, você é importante sim, tem um propósito sim para a tua existência, tem um significado muito maior. E o momento que você colocar isso como prioridade na tua cabeça, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Você tem o direito, sim, de ser feliz, de projetar tudo aquilo que está aí nos teus sonhos, guardadinhos. Vamos colocar para fora. Vamos ser felizes, vamos sonhar, vamos acreditar que a gente pode. Não é verdade, Aninha? É verdade. Nós somos um todo. Cada um de nós é muito importante nesse processo de evolução, né? Vamos nos amar, né? Uns aos outros, vamos querer o bem, vamos fazer o bem, porque assim toda a nossa energia, a gente só vai atrair o bem também e a gente vai crescer, progredir, evoluir. Então, beijo no coração, abraço de alma a você, Anabel, e a todos. Namastê. Muito obrigada, namastê.